Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 27. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 27, dos versos 11 a 14, está escrito assim. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Até o verso 14, apenas vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso grande Deus, soberano, todo-poderoso. Tu és perfeito. O Senhor não erra. Tu és maravilhoso, perfeito, poderoso, forte, grande, justo, fiel. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és eterno. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Eu peço, Pai, perdoa as nossas falhas, porque nós erramos. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes não fazemos a Tua vontade ou fazemos o contrário. Deixamos de fazer aquilo que é certo. Perdoa-nos, Pai, porque nós falhamos. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Eu Te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque o Senhor continua nos abençoando, continua nos ajudando, continua nos livrando de todo mal. Te agradeço porque o Senhor está sempre conosco e não nos desampara. Em todo o tempo o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor está conosco. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, não nos deixe cair em tentação, que o mal não chegue até as nossas vidas, até as nossas famílias. Livra-nos de todo tipo de mal, Senhor. Traz cura para os que estão enfermos, traz alívio para os que estão sobrecarregados, abre portas de emprego para os que estão desempregados, derrama provisão sobre as nossas vidas de maneira que nada nos falte, Senhor. Abençoa aqueles que estão em necessidade. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos nas suas almas, que estão magoados, que estão com dificuldade de perdoar. Traz cura para essas pessoas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nas nossas igrejas locais. Abençoa as nossas igrejas locais, Pai, para que elas tenham cada vez mais relevância e impacto onde elas estão. Abençoa as nossas vidas de maneira que nós sirvamos cada dia mais, de maneira que nós estejamos cada dia mais conectados com a nossa igreja local, com o trabalho que o nosso ministério local tem feito, Pai. E aqui eu oro, claro, por cada pessoa que está aqui, Senhor, independente de qual ministério local essa pessoa está servindo, que nós sejamos servos, que nós sejamos aqueles que têm prazer em servir, Pai. E novamente, Senhor, perdoa-nos pelas vezes onde não fazemos isso. Mas eu oro principalmente por aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus ou que se desviaram dos caminhos do Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, Espírito Santo. Tenha um encontro poderoso hoje com essas pessoas. Pessoas que nós amamos, pessoas que nos são queridas. Tem misericórdia delas e leva-as ao arrependimento, eu peço, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu também peço que elas realmente entreguem as suas vidas a Jesus e vivam para Cristo. Como eu falei, em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, entra na nossa comunidade ou do WhatsApp ou do Telegram, o que for mais conveniente para você. Os links estão aqui na descrição. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, está aqui na descrição do vídeo ou lá em www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá no final da página, é só você rolar a página toda, tem um banner grandão. Lemos aqui dos versos 11 a 14 e Jesus começa a ser acusado. Ontem a gente leu o verso 1, eu vou reler, tá? No verso 1 está escrito assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Verso 2, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Os versos 1 e 2 mostram isso. Daí tem toda a história de Judas e a gente vem para o verso 11. No verso 11, Jesus foi posto diante do governador, ou seja, conectado com os versos 1 e 2,
E este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Se você não compreende muito bem essa relação do governador com os sacerdotes e os líderes religiosos e Jesus, que é uma relação meio complicada, faz o nosso estudo do Evangelho de João. Lá no estudo do Evangelho de João, eu entro com um pouco mais de detalhes, na verdade eu entro com vários detalhes sobre essas relações que existiam ali no povo de Israel, tá? É importante que você entenda isso. Então recomendo que você faça o estudo, não é aqui no devocional que a gente vai entrar nesse detalhe. Mas então Jesus é colocado diante do governador, o governador pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus fala, olha, você que diz. Verso 12, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele não respondeu nada. Daí Pilatos, o governador, vira para ele e pergunta, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não responde nada. E daí Pilatos fica muito impressionado. Jesus não se defendeu. Ele não tentou se justificar. Ele não tentou falar, não, veja bem, Pilatos, eles estão armando contra mim aqui, cara. Eu não fiz nada, eu tava ali só ensinando, eu curei. Tá vendo aquele ali? Era cego aquele ali, ó, fui eu que curei. Jesus não tenta se justificar. Ele simplesmente, como ovelha muda, né? Ele se entrega, ele fala, olha, eu tô aqui. Eu não vou me defender dessas acusações. Interessante isso, né? Às vezes a gente fica tentando se justificar e explicar e coloca a culpa no outro e fala, não, mas é porque ele fez tal coisa. Jesus, ele não se justificou. Ele falou, olha, vocês querem condenar, vocês condenam, gente. É isso. Jesus já tinha aceitado, já tinha afirmado algumas vezes, né? Pai, faz a tua vontade, não a minha. E ele estava aqui submisso à vontade do Pai. Se o Pai quisesse, o livraria com poder e glória. Viriam anjos e pelejariam naquele lugar, e as pessoas ficariam atônitas e sairiam correndo, e Jesus seria levantado como rei. Não foi esse o desejo do Pai. O desejo do Pai era que Jesus se entregasse para que os pecados de toda a humanidade, para que os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus então não se justifica, confiante de que a vontade de Deus era o melhor para a vida dele. E às vezes a gente fica tentando se justificar, a gente fica tentando falar e provar e usar a nossa justiça própria. Jesus simplesmente entregou tudo nas mãos de Deus. E aqui eu não estou querendo falar que você não pode se defender de uma acusação, não é isso, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é, quando a gente confia nos planos do Senhor, independente do que aconteça, a gente está seguro. Se Pilatos livrasse Jesus ali e falasse, não, gente, pelo amor de Deus, esse homem não fez nada, a gente tem um assassino condenado aqui, e tem Jesus que não fez nada, que tem uma questão religiosa aí com vocês. Pilatos poderia ter feito isso. A gente vai ver mais pra frente, né? Pilatos lava as mãos e fala, ó, decisão de vocês. Mas Pilatos poderia ter falado, não. Hoje a gente vai crucificar Barrabás. Assassino, gente. Jesus é uma questão religiosa aí, pelo amor de Deus. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. E Jesus, em paz, ele entrega a vida dele para perdoar os nossos pecados. Não tentou na força dele resolver as coisas. É isso, pessoal. A gente não tem que resolver as coisas na nossa força, do nosso jeito, no nosso braço. Vou dar um exemplo muito prático para ficar simples da gente entender, tá? Porque realmente é um pouco subjetivo aqui. Marido e mulher estão brigando. A mulher ou o marido falando da mulher, que a mulher não fez tal coisa e tal. E daí ela vai, se justifica e briga. Não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Um dos dois tem que ceder, mesmo não estando errado, tem que ceder, e falar, tudo bem, por amor eu vou ceder, por amor eu vou levar uma culpa que não é minha, e vou servir ao meu acusador, e vou servir àquele que me critica. Não foi exatamente o que Jesus fez? Por amor, ele se fez culpado de uma culpa que não era dele e serviu aos seus acusadores? É isso. Também não tô falando que você tem que aguentar qualquer coisa no seu casamento, gente. Não leva pros extremos, tá? Você já sabe, não leva nada do que eu falo pros extremos, porque nos extremos a gente sempre vai encontrar situações diversas. Agora, como um princípio aqui, num casamento, um dos dois tem que ceder. O paralelo é válido. O que Jesus fez foi, diante dos seus acusadores, diante daqueles que estavam acusando de fazer algo que ele não fez,
Ele serviu, ele amou, ele cedeu. É isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que cede quem tem mais luz, né? Ela usou esse termo, cede quem tem mais luz no casamento, falando, né? É isso, um dos dois tem que ceder. Aqui, Jesus falou, eu vou levar a culpa pela minha noiva. A culpa é da minha noiva. O pecado foi da minha noiva. Mas eu vou pagar o preço. É isso. Ele pagou o preço dos nossos pecados, mesmo não sendo o pecador em questão. Porque ele foi santo. E nós, os pecadores. Mas ele levou a culpa por nós. Diante dos seus acusadores, ele nada falou. E às vezes a gente quer se justificar e defender a nossa posição e falar que a gente é inocente. E às vezes a gente nem é. É isso. Tenta aplicar isso na sua vida. Seja no seu casamento, no relacionamento com seus familiares, com seus amigos. Às vezes precisa dar um passo para trás e não tentar se justificar. Simplesmente amar e servir. De novo, não leve para os extremos, por favor. Nos extremos existem situações diversas. Mas como regra geral, medita nisso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.